Oi, gente, faz tempo que eu não faço um vídeo aqui, mas eu tava conversando esses dias com uma das alunas e tem umas questões que a gente precisa identificar, saber diferenciar uma patologia da outra, porque elas estão bem conjuntas. Por exemplo, no endócrino, geralmente cai questão no banco, quando a gente está estudando, para a gente diferenciar o CIAD da diabetes insípidos. A gente precisa saber a diferença de um de outro e tudo que a gente tem que monitorar e as ações que a gente tem que tomar. Hoje eu vim aqui para falar sobre a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki, ela sempre cai também, se for para diferenciar com alguma outra patologia, vai ser com a, como chama? Febre reumática, tá? Então, a gente tem que saber, quando a gente está estudando sobre a doença de Kawasaki, a gente tem que saber o que difere da febre reumática, tá? Na doença de Kawasaki, é o único caso em crianças que a gente está, que é permitido a gente tratar a criança com aspirina, tá? Então, tô sentindo que tem um negócio aqui. Quando a gente estiver estudando para o Kawasaki, uma das medicações é a aspirina, e a gente tem também se atentar com a síndrome de Reye, ou Reye Syndrome. Eu não sei como é que se fala, mas é R-E-Y-E, Reye Syndrome, falando no português. Então, toda vez que tiver essa coisa... Tem um estudo clínico lá, a mãe estava dando aspirina para criança que estava com dor de dente. Antigamente a gente dava aquela S para criança, não sei se vocês têm a mesma idade que eu. Então, a gente dava aquele que era um remadinho rosinha, assim, pequenininho. Na verdade ele era amarelinho, mas o pacotinho dele era rosa, era bonitinho. A gente dava. É balinha, toma. Então, quando tiver algum relato de alguma questão falando que a mãe dava para a criança aspirina, já tem que vir na sua cabeça sobre o síndrome de Reye, ou Reye Syndrome. E o que acontece? O síndrome de Reye, ou Reye, enfim... É que tem alguma coisa aqui no meu cérebro que fica falando que eu tô falando errado, tá? Mas eu não sei qual é a forma correta de falar, porque eu estudo lendo, eu não estudo assistindo aula ou falando com alguém nativo. Um risco é uma série risco de vida, risco de morte. Ameaça de vida, ameaça da vida. Enfim, então a gente precisa saber para a prova, tá? A gente precisa saber o que fazer, como é que vai tratar. Então essa é a dica. Reformulando, quando a gente falar de Kawasaki, a gente tem que diferenciar, saber diferenciar, bater nos sintomas, olhar lá o que é Kawasaki e o que é febre reumática. Ok? Ok. Aspirina só é permitida em criança no caso de Kawasaki. Ok? Ok. Cuidado, atenção para sinais e sintomas de Reye Syndrome, para aquela criança que foi dada aspirina. Ok? É só uma diquinha assim, pra gente, sempre que a gente for estudar, se vocês conseguirem acoplar uma doença casando com a outra, vocês conseguem identificar na questão de que doença que a questão tá falando. Tá bom? Um beijo para vocês.